Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós recebemos para uma conversa Márcio Pitliuk. Eu vou começar perguntando sobre esses dois pequenos depoimentos que você colheu aqui em São Paulo sobre sobreviventes do Holocausto e que foram colocados no ar, por assim dizer, como uma espécie de uma resposta às barbaridades que aconteceram em 7 de outubro. Essas pessoas já deram depoimentos no passado, já contaram sua história. Você percebeu um peso maior? Você percebeu uma mudança na maneira dessas pessoas interagirem com você? Bom, Rony, obrigado pelo convite de participar no Mosaico mais uma vez e poder contar as histórias. Esses dois filmes fazem parte de uma série maior e com esse crescimento do antissemitismo no Brasil, que é uma surpresa para mim, isso que está acontecendo. Muitas vezes eu já dei entrevistas antes do Lula assumir o poder, antes do Lula incentivar essa onda antissemita. Eles achavam que poderia haver antissemitismo no Brasil. Muitos jornalistas me perguntaram isso. Curiosamente, principalmente no governo Bolsonaro, e para a imprensa, no governo nazista, fascista. Então, volta e meia, quando tinha algum ataque numa escola, algum garoto maluco matava jovens na escola, me ligavam: ah, isso é nazismo, né? Eu falei: não, isso não é nazismo, isso é um maluco que entrou numa escola e matou as pessoas. Agora que o governo tem uma atitude nazista, antissemita, a imprensa não me liga para perguntar se isso é nazismo, se isso é fascismo, se isso é antissemitismo. Para a imprensa são dois pesos, duas medidas. A imprensa, hoje em dia, é controlada pela esquerda, e a esquerda tem que defender o governo Lula com unhas e dentes. Essa campanha foi uma maneira que eu descobri de chamar atenção para o que está acontecendo no Brasil. O governo do presidente Lula tirou o Brasil dessa organização que estuda o Holocausto e que procura evitar que coisas como o Holocausto aconteçam novamente. Ele deu a desculpa de que Bolsonaro fez isso sem pensar muito bem. Em vez de ele pensar bem, ele simplesmente tirou o Brasil dessa organização. Eu achei que os porta-vozes perfeitos para falarem sobre isso seriam sobreviventes do Holocausto. Depois a campanha cresceu, o prefeito Ricardo Nunes fez um depoimento, a Madeleine Lasco fez um depoimento, o Roger do Traja Rigor também, mais sobreviventes falaram. Os sobreviventes estão chocados, como todos nós, com o crescimento do antissemitismo no Brasil. Eles vieram para cá fugindo do nazismo, outros vieram depois da guerra, escapando de guetos e campos de extermínio, campos de concentração. Foram recebidos no Brasil de braços abertos, nunca sentiram nenhum problema de antissemitismo no Brasil. O que acontecia era uma coisa esporádica de uma pessoa, de um professor, de um escritor, coisas muito esporádicas, que não tinham nenhuma importância. Sobreviventes, a gente sabe muito bem, você é filho de sobreviventes, trabalharam normalmente, mantiveram a cultura judaica, tiveram filhos, netos, criaram empresas, hospitais. Então está todo mundo surpreso que surgiu uma onda de antissemitismo no Brasil. Se me perguntassem isso, como me perguntaram há um ano atrás se era possível, eu dizia: não, não é possível. O Brasil é um país que recebe todo mundo. Eu tenho uma resposta assim meio padrão que eu falava assim, que qualquer estrangeiro que chegasse no Brasil, descesse do navio e pisasse em solo brasileiro, era brasileiro. Ele podia ter traços orientais, podia ter traços africanos, podia ser espanhol, italiano, alemão. Pisou no Brasil, virava brasileiro. Esse é o grande mérito. Acho que isso é uma maravilha que o Brasil tem. Infelizmente, o atual governo está criando uma onda racista, preconceituosa, que tem que ser combatida
tem que matar o mal pela raiz, não pode deixar isso crescer. Eu vou me adiantar um pouquinho. Você continua fazendo novos projetos relacionados ou ao Holocausto, enfim, de alguma forma ao combate do antissemitismo. E um passarinho me contou que você já tem aí um roteiro de um novo longa. Me conta um pouquinho a respeito. Esse é um projeto que começou há 7 anos, quando eu conheci duas brasileiras, uma judia, outra não judia, que estavam na pizzaria Sbarro em 2001, Em Tel quando um Aviv, homem-bomba... Jerusalém. perdão, Jerusalém, Jerusalém. uma pizzaria Sbarro em Jerusalém, quando um homem-bomba entrou e matou mais de 30 pessoas. Era começo das férias, estava cheio de crianças e famílias na pizzaria, foi uma carnificina horrível. Na época eu não consegui recursos financeiros para produzir o filme, ficou em stand-by. Depois de um tempo, eu estava conversando com o André Leicht do Stand With Us, ele falou que me ajudaria na captação. A gente recolocou o filme em leis de incentivo fiscal, que é a única maneira de produzir filme no Brasil. E a gente ia contar a história das duas quando aconteceu o 7 de outubro. Aí eu tive que mexer no roteiro, porque apesar do atentado da Pizzaria Sbarro ter sido uma loucura, uma carnificina, o 7 de outubro mudou o mundo. Então agora eu estou acrescentando histórias do atentado de 7 de outubro e nós decidimos contar a história dos atentados islâmicos desde muito tempo. A gente entrevistou um brasileiro que estava no sequestro do voo de Entebbe, que estava indo de Tel Aviv para Paris e foi parar em Entebbe. São dois brasileiros no voo que estão vivos e tinha uma senhora brasileira que já faleceu. Fui para a Argentina entrevistar vítimas civis do atentado da AMIA. Nós vamos para Israel no fim do ano, vamos para a Itália também. Lá teve muitos atentados terroristas islâmicos nos anos 70 e 80. E se a gente conseguir captar mais recursos, nós vamos documentar atentados em vários outros países. Teve atentado, as Torres Gêmeas mesmo foi um atentado islâmico. Teve atentado no metrô de Londres, no metrô da Espanha. Sinagoga Então, de... assim, eles atacam indiscriminadamente, matam indiscriminadamente, mas existe uma tendência no mundo a demonizar os judeus, né? Esses radicais islâmicos são vistos como heróis, enquanto os judeus que são vítimas, e todos os que são vítimas, são vistos como efeitos colaterais, faz parte da luta da libertação do povo palestino, ou sei lá que diabos eles inventam. Márcio, eu agradeço muito esse teu esclarecimento, essa oportunidade de conversar um pouco com você. Quando o filme estiver pronto, eu quero que você volte aqui, nós vamos fazer uma prévia, fazer uma mini avant-première aqui, para dar um pouquinho mais de destaque a ele. Felizmente, o Brasil não é Lula, os brasileiros não são Lula. O brasileiro não é um povo racista, preconceituoso, antissemita. Isso vai passar. E também, como você falou, financiamentos como o Catar. Todos esses jovens que saem nas ruas com bandeiras palestinas, com os kefirs, com aqueles lenços, eles não entraram numa loja e gastaram o próprio dinheiro para comprar. Isso é distribuído, com certeza, por movimentos que querem incentivar esses atos antissemitas. Nada de graça. A gente sabe que não existe jantar grátis. Olha, eu vou me parafrasear e repetir o que eu falo no final de todos os meus comentários há quase 2 anos, que é o seguinte: vamos ter um pouquinho de paciência, 2026 vem aí.